Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão dessa 10ª turma. Cumprimento a todos, desejando um bom dia e que a sessão nos seja leve a todos. Cumprimento, senhores, meus colegas magistrados, digna representante do Ministério Público, senhores advogados, estagiários aqui presentes, senhores servidores, na pessoa do nosso secretário, doutor Guilherme. Como sempre, no início da sessão, eu gosto de fazer alguns registros. E hoje eu tenho um registro alegre e um registro triste. O registro alegre é o aniversário da doutora Lucilde, a decana da nossa turma, que ontem fez aniversário. E eu a desejo muitas alegrias, uma vida longa, com muita saúde, com autonomia, discernimento para gozar tudo de bom que a vida tem para oferecer. Tem sido uma bênção tê-la aqui entre nós. A nossa adesão, senhor presidente. Pois não. Muito obrigada. Então, adesão da OAB, a palavra. Senhora presidente, evidentemente, do Ministério Público. Bom, o outro registro é também a causa da ausência da doutora Ana Espi, que está vinculada à nossa turma, o falecimento do seu pai, o senhor Isaías Espi Garcia, na semana passada. Ela encontra ainda de licença de luto, então nós deixamos aqui a nossa solidariedade, o nosso carinho, a doutora Ana, e peço à secretaria a expedição de um ofício à família enlutada. Senhora presidente, com a adesão integral do Ministério. Com a adesão do Ministério Público, dos demais magistrados e da OAB. Muito bem, gente. Então vamos ao nosso trabalho, que nós já estamos um pouquinho atrasados por causa de problemas técnicos. Eu submeto aos meus pares a aprovação da ata da sessão anterior. De acordo. Não havendo sua urgência, tenho uma como aprovada e passo a palavra ao senhor secretário para pregar os processos do dia. Bom dia, iniciamos pelo processo 29 da pauta, é o ROPS 1713-2014, a relatoria do excelentíssimo desembargador, Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires, recorrentes Adriano Lopes de Souza e Viação Rio Doce Limitado, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. João Marcos Grossi Lobo Martins, pela reclamada recorrente. Bom dia, doutor João. Bom dia. Eu passo a palavra ao desembargador Paulo Maurício para a leitura da conclusão do voto. Eu estou conhecendo do recurso das partes, também das contrarrazões, provimento ao apelo do reclamante, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação o pagamento adicional de insalubridade, quanto ao mais eu mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Doutor João. Senhora presidente, pela ordem, no presente processo houve uma arguição de nulidade do julgamento anterior. Estou mantendo a sentença, doutor. Então, o senhor pode Sim, mas a nulidade foi... Estou mantendo a sentença. Então, ele deve ter excluído a arguição de nulidade. A sentença fala da nulidade. Não é exceção? Sim, suspeição? Isso. Estou mantendo a sentença. Então, tá, muito obrigado, então. Então, trata-se o presente caso de, mais uma vez, questão de insalubridade por vibração. No presente caso, a medição do perito ficou na faixa B, e a faixa B realmente não há que se concluir com certeza nos danos à saúde. Então pede-se aqui a reclamada que se mantenha que se prestigie a norma regulamentadora, o que se coloca na norma regulamentadora que nessa faixa de entre 43 e 86 não há comprovação de efetivo dano à saúde do trabalhador e que se acompanhe o voto do eminente relator. Muito bem, doutora Lucilde. Eu acompanho o relator. Bom, eu fico vencida, prevalece o voto do relator. Vencida apenas na insalubridade. Assim se proclama o resultado. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia. O 4 da pauta. O 4 da pauta é o RO 214/2015, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida,
e a revisora, a excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Recorrentes, RN, Comércio Varejista S.A. e Fábio Marçal dos Santos. Recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, doutor Elias Neto, pela reclamada recorrente. Bom dia, doutor Elias. Doutora desembargadora Lucilde, a conclusão do voto, por gentileza. Conheço dos recursos, rejeita preliminar e no mérito nega provimento ao recurso da reclamada. Quanto ao recurso do reclamante, dou-lhe provimento para condenar a ré ao pagamento da indenização no valor de R$5.000 pelo uso da sua imagem sem autorização, correção monetária na forma da súmula 439 do TST. Eleva o valor da condenação para 30 mil, com custo de R$600 pela reclamação. Senhora Presidente, na ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes da Igreja Turma, senhora representante do Ministério Público do Trabalho, senhor e senhoras secretários, serventuários, colegas eventualmente presentes. Como sempre, a gente respeita a posição da eminente desembargadora relatora, mas a condenação da empresa reclamada em primeira instância, em horas extras, ela cingiu no fato de uma prova emprestada que data máxima vênia desconstituiu todos os espelhos de ponto, que foi uma prova emprestada, inclusive testemunhal. Nós entendemos que, já até bastante debatido aqui em outras ocasiões, em outras turmas, pelo procedimento de senha e login, que, para ser desconstituído, teria que haver uma prova técnica a respeito, não apenas testemunhal, e ainda mais da forma emprestada. Então, data máxima vênia, nós entendemos que os cartões, os espelhos, eram sim fidedignos, ao contrário do respeitável entendimento da ilustre desembargadora relatora. Não gostaríamos que fosse afastada esse não conhecimento dos espelhos de ponto. E, ao menos, alternativamente, que a jornada de trabalho ela fosse considerada num patamar mais condizente com o horário comercial. Porque no horário que a meritíssima juíza entendeu, ficou bem acima, bem exacerbado da capacidade de um profissional poder laborar. Com relação ao intervalo intrajornada, da mesma forma foi deferido 1 hora extra. Se a gente pegar os espelhos de pontos juntados aos autos, excelências, nós vamos ver lá 58 minutos, 52 minutos, 1 hora e 2, 49 minutos. Então nós entendemos o seguinte: de repente, por causa de 2, 3 minutos, que nem sempre o empregado atende aquele chamamento, aquela marcação do ponto, a empresa é condenada em 1 hora de intervalo intrajornada. Então, da mesma forma, gostaríamos que fosse revisto. E se for conceder ao empregado o direito do intervalo, que pelo menos seja pela diferença da marcação do ponto pela hora regulamentar. Ainda com relação ao intervalo, por ser, e as horas extras deferidas, por ser empregada comissionista puro, nós também, da mesma forma, entendemos que deve prevalecer o entendimento sumulado número 340 do TST, no caso de somente deferir os reflexos, porque se deferiu a hora, trabalhou naquele período, então já recebeu por isso. Com relação ao deferimento pela ilustre desembargadora relatora, ora aniversariante, a quem reiteramos os cumprimentos, nós entendemos também que essa condenação nos danos morais pelo uso da imagem, ela deveria ser mitigada, ainda que haja uma uniformização de jurisprudência dessa casa nesse sentido. Nós entendemos que uma condenação em R$5.000 ela ficou bastante elevada, porque houve sim concordância do empregado
com relação ao trabalho que ele deveria usar esse tipo de propaganda, que era usado somente no ambiente de trabalho. E não nos parece nada ofensivo ter uma propaganda da Ricardo Eletro estampada no jaleco, da Philips, da Philco. Não entendemos que isso gere o dano moral a pecuniar a empresa no patamar de R$5.000. Ainda que se respeite o posicionamento da relatoria, gostaríamos que esse valor fosse ao menos reduzido para patamar mais condizente. É assim que se pede e pela costumeira justiça. Muito bem, com a palavra a embargadora relatora. Tem cartões de ponto que registram horários variáveis, mas desde o início o reclamante impugna esses documentos. E tem uma prova testemunhal emprestada que vai ao encontro exatamente das alegações do reclamante, no sentido que esses cartões informatizados, o sistema vivia fora do ar e que depois, no final do mês, os documentos apareciam registrados quando eram submetidos aos empregados e, portanto, eles não correspondiam exatamente à realidade. Por isso que foram desconstituídos e considerado o horário declarado na inicial, inclusive em relação aos intervalos de intrajornada. E o fato de ser comissionista puro realmente atrai a aplicação da súmula 340 do TST para as horas extras comuns, não para o intervalo intrajornada, conforme foi decidido em primeiro grau e mantido no meu voto. Com relação aos danos morais, eu estou aplicando a súmula 35 do nosso tribunal, por questões de política judiciária, e o valor de R$5.000 é o que temos arbitrado aqui na turma. Então, eu mantenho meu voto. Bom, eu sou relatora e queria dizer que realmente em relação ao dano moral, a revisora, eu estou seguindo realmente em razão de obediência mesmo, disciplina judiciária, porque eu achava que essa questão de dano moral a gente tinha que ver caso a caso se houve violação do direito à imagem. Então, em razão disso, eu estou seguindo o voto da relatora. Terceira votante, desembargadora. Me chamou a atenção, na sustentação, a afirmação sobre horas extras, de que se fosse para se aceitar a irregularidade dos cartões de ponto, que se evitasse uma jornada mais razoável à realidade no comércio. E o voto não faz menção a isso, sobre se estaria ou não, se seria ou não possível retificar a jornada indicada. Aí o que eu fiz, doutor? Eu peguei o processo e fui ver o seu recurso. E o seu recurso não fala sobre isso. Então, por isso, o doutor Lucílio não fez o exame mesmo, nem poderia. Porque eu pensei assim, às vezes a gente vai ter que fazer essa análise, né, doutor Lucílio? E para evitar um embargo e tal, mas não há esse tema, em momento nenhum. Se depois o senhor achar que vale a pena examinar e ver se é o caso de embargos, mas não há nenhuma para fazer, nenhuma manifestação no sentido de complementação, pelo meu entendimento, do texto que consta do seu recurso, né, que limita, portanto, a revisão nessa instância. Por isso eu concordo também, até estava pensando sobre a questão do dano moral, mas por hora ficamos aqui com relação a esse uso de uniforme nessa súmula do tribunal. Talvez também o senhor pudesse pensar, junto à empresa, alguma cláusula contratual que pudesse evitar preventivamente esse tipo de litígio, né? Vendo que um aceite do empregado, quando a contratação, aí o senhor faz esse estudo jurídico. Eu concordo, então, integralmente com o voto. Bom, assim se decide a unanimidade. Muito obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Está bem? Seguinte ao 14 da pauta, recurso ordinário 3254/2012. 14. A relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucílde da Ajuda Lira de Almeida e a revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. 14 da pauta. Recorrentes
Pavotec Pavimentação e Terraplanagem S.A. e Luciano Norberto de Souza, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutora Juliana de Carvalho Pimentel, pela reclamada recorrente. Bom dia, doutora. Bom, com a palavra, desembargadora Lucilde. Bom, em primeiro lugar, estou determinando a retificação do cadastramento para constar também como recorrida a empresa construtora Épora Limitada, que é a primeira reclamada. Conheço dos recursos, salvo recurso adesivo do autor, ante a ocorrência de preclusão consumativa pela interposição do primeiro recurso ordinário, e em observância ao princípio da unirrecorribilidade. No mérito do parcial provimento ao recurso da ré, para excluir da condenação o pagamento de 1 hora extra diária e reflexos a título da inexistência de intervalo intra-jornada. Ao recurso do autor, dou também parcial provimento para condenar a ré ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio por todo o período contratual entre 3/3/2008 e 26/10/2011, a ser apurado com base no salário mínimo, com reflexo em férias mais 1/3, 13º salários, aviso prévio e FGTS mais 40%. Restando a segunda ré vencida, ainda que parcialmente, quando ao objeto da perícia, inverto o ônus do pagamento dos honorários periciais, devendo a segunda reclamada arcar com o pagamento desses honorários, fixados na origem em R$1.000. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Bom dia, senhora presidente, demais membros da turma. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, como foi feito pelo nobre colega anteriormente, que nesse caso especificamente, apesar de não ter sido juntado, né, os cartões de ponto, a empresa apresentou uma testemunha em que restou caracterizada aí uma jornada de trabalho de aproximadamente 8 horas por dia, quando o reclamante trabalhava na obra. Ele era motorista carreteiro e viajava muito, então, por tal motivo, não era possível controlar essa jornada. Porém, quando ele estava em alguma obra da empresa, exercendo lá a função de motorista de caminhão traçado, ele seguia a jornada dos outros empregados, como exposto aí pela testemunha Sebastião Calisto, e que não foi infirmada aí por prova contrária. E aí, até aproveitando o que foi falado anteriormente, eu gostaria de pedir até mesmo pela aplicação do princípio da razoabilidade, porque uma jornada de 6 às 20 horas é excessiva para quem trabalha nessa profissão. Não é razoável que o reclamante tenha passado aí anos exercendo uma jornada dessa sem ter ocorrido, de repente, um acidente, nada, que realmente não aconteceu. Então, com relação a essa questão da jornada, eu peço aí que se aplique aí o princípio da razoabilidade com base no que a testemunha, o senhor Sebastião Calisto, falou. E, pelo menos, que caso, né, esse não seja o entendimento, que, pelo menos durante o período que ele ficou na obra, lá de Tarumirim, que está bem delimitado nos autos, que essa jornada seja aplicada e não aqui, não alegada na inicial. É o que eu gostaria de falar. Desembargadora Lucilde. Bom, esse aqui é caso de carreteiro, né? E realmente ele fazia hora extra, está muito claro nos autos, inclusive ele recebia algumas horas extras. Sim. E tinha um certo controle da jornada, que não abarcava todas as horas que ele fazia, e realmente a jornada é muito extensa. Nesses casos de carreteiro, essas jornadas costumam ser muito extensas, mas a gente não considera somente o período que ele está ali realmente dirigindo na estrada, porque isso realmente seria um risco muito grande de acidente, né? Mas também o tempo que ele fica à disposição, que a carga está sendo descarregada e que ele está ali esperando carregamento, esperando descarregamento para prosseguir a viagem. Então, tudo isso é considerado nessa jornada
que é alegada e que é provada e que é extensa, mas que é a jornada que a gente vê que foi o que emergiu dos autos que realmente aconteceu. Então, eu mantenho o meu voto. Bom, há divergência? Não. Então, assim se decide a unanimidade. Ok, obrigada. Por fim, na pauta física, inscrição no processo número 5 da pauta, é o agravo de petição 383/2000. Inscrição realizada pelo Ministério Público do Trabalho, doutora Júnior Castelar Savagé, gravada, e o agravante é o espólio de Antônio Duma. A relatoria é da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e a revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima, 5 da pauta. Muito bem, com a palavra a desembargadora Lucilde para a conclusão do voto. Rejeita preliminar, conheço do agravo e no mérito nego de provimento, custos pelo agravante de R$ 44,26. Com a palavra a doutora Júnia. Senhora Presidente, excelentíssima relatora, demais julgadores, advogados, servidores, o voto atende plenamente a pretensão do Ministério Público, já que somos agravados, então espero que seja acompanhado pelos demais votantes. Há divergência? Então, unanimidade, assim se decide. Tá bom. Então, vamos agora para a pauta do PJE, dando preferência ao voto do Dr. Hegel, remanescente da sessão passada. É que na pauta de quem? Relatoria do Dr. Vitor Salino de Moura, essa é o então, 31. Não participo, porque o Dr. Vitor estava no meu gabinete, né? O Dr. Hegel já fez a sustentação, o Dr. Vitor já proferiu o voto, né? Esse é o do caso do acidentado, se teria ou não sofrido sequelas. É a doutora fez a operação. Né? Pois é, eu fiz a análise desse processo. Deixa eu só localizar aqui, porque eu registrei a minha respeitosa divergência, porque realmente me pareceu que, no mínimo, o autor fez uma demanda antecipada. Não há, segundo a perícia deixa um pouco de dúvida, querendo dizer que pode ser que ele tenha que operar, mas acontece que diz, ele está apto, não teve sequela. Então, eu sou contra fazer deferimento de indenização nesse caso. Foi essa a minha divergência, doutor Vitor. Bom, quem é o terceiro Conseguiram votante? localizar? Eu até agora não localizei aqui. O terceiro votante é o Paulo Maurício, né? Eu estou tentando abrir aqui, mas... Eu também, mas como a gente... E o meu ainda saiu... Sorte que eu estou com voto físico. E o senhor localizou a minha impresso. divergência escrita? No meu sistema nem abre. Pois é, o meu também. E o homem da informática também se foi. Da doutora... Houve acidente, trabalho, não houve sequela. Eu não entendi. Aqui ela diz, não vislumbro perda parcial permanente de capacidade alegada pelo reclamante. 615, agora é bom. Isso, pauta geral. Eu consegui abrir. Faz a leitura para mim, por favor. Qual que é o número? Desde ontem que o PJE está assim, lento igual a tartaruga. Guilherme, depois pede para o rapaz voltar, o meu sistema aqui, o terminal apagou completamente. Consegui abrir agora. Nossa. Agora eu consegui. É da Iveco, né? Isso. Desligou aqui embaixo. Tá ligado. Todos os dias, próxima semana. Amanhã que é a missa de serviço. Na outra. Com a semana que vem é feriado. Então na outra, do dia 8. Ou do dia 14. Voltou. Não, dia 8 é pleno. Sem mais nem menos, Não é 4, é na 3. Eu lembrei que eu tenho que preparar 2 provas. Eu voto? Você vota? Eu vou pedir ao relator e estou acompanhando, sim, a divergência e eu vou na esteira do laudo pericial estampado aqui pela ilustre revisora, que foi eleito pelas partes, né? O laudo foi juntado pelas partes. Não há controvérsia sobre o que ocorreu, mas há também, nesse sentido, não há controvérsia de que ele está apto, não tem sequela. Existe um quesito que o perito afirma que ele não é incapaz para o trabalho em função de patologia ocupacional com nexo
está apto a exercer as atividades, inclusive para retornar à própria atividade que ele exerceu na empresa. Então, por devida vênia, eu estou acompanhando a divergência. Então, estamos retirando a... Da parcial provimento. Da provimento. O texto é longo, mas basicamente é isso mesmo que eu falei. Subiu na mesa, Excluir retirou os indenização, né, de candidatos. danos materiais, pensão vitalícia, né? Isso. Provimento a recurso do reclamante. Não, da reclamada. Da reclamado. Reclamado. Não há recurso do reclamante. Provimento parcial. Não, o Vitor fica parcialmente vencido no que diz respeito, eu acho que Isso. as consequências do acidente. A exclusão da indenização. No mais, o julgado permanece íntegro. Ok. Eu acho que tem que reduzir o valor da condenação. Já pedi, eu já coloquei. Eu propus de 70, parece para 30. Acabei de fechar. Ainda tem o dano moral também, hein? Não, excluir? Dano moral também vai excluir? Isso é que eu estou vendo aqui. Tem um dano moral também. O dano moral vai excluir também? Ou vai deixar? É sobre o mesmo assunto? Claro. Nós excluímos. Excluir a indenização vai ficar só a jornada, a questão da jornada. Só refazer aqui. Às vezes o acidente da violação de... Mantém só a jornada e a questão dos minutos. Hora in itinere e as multas convencionais. Eu propus 70 para 30, né? Isso vocês vejam aí. A redução da condenação. Exclui as duas indenizações. Exclui as indenizações. O restante mantém. Então, provimento parcial. Exclusão, dano material e moral. O restante mantém. O provimento é parcial. Tem alguma perícia feita nesses autos para inverter os ônus de sucumbência do pagamento dos honorários periciais? Aqui não está dizendo isso. Não, a perícia foi juntada pelas foi partes. juntada, então não tem honorários, ok. Eu fiz análise do dano material. Esse rapaz, ele, pelo que a gente identifica no laudo, ele ficou cerca de 7 meses após a cirurgia, fazendo uso contínuo de remédios abaixo de corticoide, controle de inflamações crônicas, usando de Crospan, Todolaco. Eu não tinha feito essa análise do dano moral, não. Isso. Ele sofreu. Ele fez cirurgia. Eu não estou falando para retirar dano moral, não. Bom, então eu que fico vencido. Desculpa, porque então eu estou vendo moral, aqui, tira só os ele sofreu lesões, ele tem. Parcialmente vencido o relator, porque manteria a indenização por danos materiais, e parcialmente vencido o doutor Paulo Maurício, que excluiria a indenização por danos morais. Só quem fica numa boa é a doutora Rosemary. Tudo já está... É porque ele tem que fazer acompanhamento médico contínuo. Eu fiquei com essa questão que também, só porque não tem dano material, não necessariamente não tem dano moral. Sofreu, está sofrendo, vai continuar. Está razoável. Ok. Assim. R$25 mil. Foi colocado R$25 mil. Como ninguém, o doutor não está criando debate, eu estou colocando esses mesmos. Não, eu criei debate, sim, eu retiro. Ele excluiria? Eu já excluí, já está debatido. Debate com relação ao valor. Não, eu estou por mais. Doutor Vitor, o senhor que fez a análise do valor, o senhor insiste com esse valor? A minha posição é a do voto. A minha também. Então, eu a minha não fiz não. divergência com relação a esse tema. Viu, doutor Bolsonaro? 25 danos morais. Next one. Agora qual a salinha? Podemos passar a relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. 50 votinhos em pauta. Nossa Senhora. E o PJE Só pulando. de PJE. Nossa, doutora Lucilde, que presente. E o PJE pula para a SDI, pula para o pleno, pula para tudo quanto é lugar, mesmo na sessão. Os processos da doutora Lucilde. Iniciamos pelo... Minha filha, ela teve que fazer. Isso é quase um bullying, né, que nós estamos fazendo com ela. Não. Estamos reconhecendo o trabalho da colega. Com certeza. Muito bem feito. No 3 da pauta, doutora Lucilde, é o RO 10.189-64.2015, a inscrição para sustentação oral pelo Dr. Gustavo Guimarães Linhares,
que representa a recorrida reclamante Marina Aparecida de Siqueira. Bom dia, doutor. Doutora Lucídio conseguiu abrir? Está com voto? Se não tiver, eu estou com ele aqui. Eu não vou ter que começar a trazer os Paper. Eu trago. Eu sou uma pessoa, eu sou mais desconfiada que mineiro. Por isso que eu saí de Marcel e vim para Minas. Para conseguir qualquer? Esse é o 3 da pauta. 10.189. Jesus, e aparecem uns negócios aqui. 3 da Parece pauta. tá bom, o problema é quando desaparece. O meu não abre. Nossa, tá feio aqui. Bom, doutora pior que Lucídio, Pokémon. por gentileza, a leitura da conclusão do voto. Conheço dos recursos no mérito, nego-lhes provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Primeiramente, bom dia. Eu poderia aguardar, Excelência, um voto divergente, porque eu estou pela recorrida. Tá bom. Eu não te vejo, não. Estou acompanhando. Agora vamos ver a doutora Rosemary está tentando acessar. Eu consegui aqui, a Cláudia está me ajudando. Não, eu também não lancei divergência, estou totalmente de acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Eu agradeço. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito bem. O seguinte é o 8 da pauta. É o RO 10.438/48.2016. PJE, relatoria da doutora Lucídio da Ajuda Lira de Almeida. No 10.438, a inscrição para sustentação oral pelo doutor Marcelo Vitoretti Alves, representando a recorrente reclamante Érica Fabiola Brandão Nonato. Conseguiu abrir, Lucídio? Aham. Chegando lá na conclusão, porque o voto é muito grande. Essa pauta está grande assim? Quando a pauta está grande, ele fica lento. Não, é porque os processos que chegaram, né, que estavam sobrestados, aí eu coloquei na pauta. Conheço dos recursos, rejeita as preliminares e no mérito do provimento parcial aos recursos das reclamadas, apenas para determinar que no cômputo das horas extras referentes à reclamante Roberta Lacerda, deverá ser considerado que no período de 4 meses do vínculo reconhecido, esta deixou de prestar seu serviço em 2 dias da semana. O recurso dos reclamantes nega provimento, mantém o valor da condenação. Excelências, primeiramente, bom dia. Só quanto ao adicional de insalubridade, fazer alguns apontamentos. Em audiência inicial, o juiz inicialmente ele deixou ressalvado para após a produção da prova oral a realização da perícia técnica para comprovar a insalubridade ou não. Na audiência de instrução, trocou-se o juiz e ele não determinou a produção da perícia. Então, o que se requer é que se retornem os autos apenas para essa produção da perícia de insalubridade. Porque realmente foi um equívoco do juiz que presidiu a segunda audiência, a audiência de instrução. Não conheço do tópico do recurso da primeira reclamada referente ao adicional de insalubridade. Eis que tal pedido foi extinto sem julgamento do mérito, por entender o sentenciante que houve desistência tácita, uma vez que as partes não requereram a produção de prova pericial nos termos do artigo 75. Mas a prova foi requerida pela ordem, excelência. Da mesma forma, desde conhecer do tópico do recurso do reclamante quanto ao referido adicional. Parece que houve uma desistência do adicional de insalubridade lá na primeira instância, não é isso? Não, excelência, não. O que houve é que foi requerida na primeira audiência a produção da perícia. E foi reiterada quando mudou de juiz. Ela está tomando como desistência tácita, né? Só porque ninguém falou. Eu não aceito assim, não. É meio complicado mesmo. Isso é obrigatória? É meio complicado. Eu estou tentando abrir aqui para ver a ata da primeira audiência. De qualquer forma, seria prova tabelada. Uai, prova legal. Não tem prova. Processo físico a gente dizia, me traz aí para eu ver os autos aqui. Aqui, agora vou abrir os documentos no
os detalhes do processo e vejo a... Estão à vontade de aposentar? Esse pedido foi extinto sem julgamento de mérito. Então, ele foi extinto porque o sentenciante entendeu que houve a desistência tácita. Com base em quê? Com base que as partes não requereram a produção de prova pericial. Isso é obrigatório. Pela ordem, porque foi requerido, só que na primeira audiência. Eu estou tentando abrir na primeira Eu já audiência. encontrei. Já? Então, tem requerimento de prova nessa? Não, Thaís, o que eu encontrei é que a desistência tácita. Como as partes não teriam, o argumento deles é que como as partes não requereram ou não insistiram num requerimento que elas não precisavam fazer, o juiz entendeu que houve desistência tácita e extinguiu o processo em julgamento de mérito. Extinguiu o processo em julgamento de mérito, não houve uma... Não requereram a produção de prova pericial, elas não precisam, não. Eu vou... Você vai divergir dizendo que nós temos, então, na realidade, não é nulidade de toda, não, é só toda a sentença. Não. Seria nulidade desta parte. Mas eu tenho que ver se no recurso dele ele está pedindo essa nulidade. Tem embargos, inclusive. Não, mas no recurso, porque aqui tem uma preliminar de não... No recurso das reclamações... O senhor é do reclamante, né? Reclamante. Reclamante. Se ele arguiu essa... Eu considerei também que houve que é uma coisa que ele pode requerer de novo e instruir o processo, porque eu não estou vendo no seu voto essa está tendo essa preliminar. Não tem uma preliminar. Então agora eu vou ver é o recurso. Por isso que eu não estou conhecendo. Porque não foi arguída a preliminar no recurso? Me parece que sim. Tem que dar uma olhada no recurso, porque muitos processos, né, a gente acaba não se lembrando, mas com certeza. Decisão, atos ordinários, recurso ordinário. Não conheço do tópico da doutora Lucília, licença. Não conheço do tópico do recurso da primeira reclamada referente ao adicional de salubridade, eis que tal pedido foi extinto e tal. Ou seja, na admissibilidade ela diz que não conhece do assunto que foi tratado em recurso. Porque não pediu nulidade, ele tá indo direto ao mérito, e o mérito não foi julgado. Como é que ele vai entrar no mérito? Como ele vai entrar no mérito se o mérito esse é o não recurso foi da examinado? Felício Roxo. Ele não entrou na questão. Peraí, estou tentando abrir aqui. Pode falar. Ele entrou na questão posta no processo de que o juiz reconheceu a desistência tácita, porque não pediu prova pericial. Não foi colocado o recurso nesse sentido, entendeu? Pois é, doutora Lucilde, independente do nome que ele dá. E aí, até por economia processual... Aqui, o tribunal sendo certo que as atividades diárias dos recorrentes constituem em manter contato habitual com pacientes em estabelecimento destinado aos cuidados de saúde, dentre os quais ele está pedindo pleitear os recorrentes adicional de salubridade. Em análise ao pleito relativo à condenação, as recorridas do pagamento do adicional, a sentença diz: as partes não requereram produção de prova, o que é exigido no artigo 195. Desse modo, entendo que houve desistência. Antes, ao decidido, requer os reclamantes, pela oposição despergais, declaração de julgado, especialmente ante o contido na petição, requerem expressamente a produção de prova técnica pericial para comprovação. Então, houve um pedido na petição inicial, e ainda que assim não fosse... E o recurso dele também, doutora, recurso dele sobre insalubridade diz: dá impossibilidade de manutenção do julgamento sob fundamento de existência pedido, cerceamento do direito à ampla defesa. Portanto, ele alega ele não pede a nulidade, não pede a volta do processo. De defesa, então, está cerceado. Ele não pede a volta do processo para fazer... Aqui, pela reforma do julgado com determinação de baixa aos atos da primeira instância para a realização de perícia a fim de estabelecer qualitativa ou quantitativamente o grau de exposição dos reclamantes aos agentes insalubres. Está aqui na petição inicial. Pois é, no recurso. É no recurso mesmo, que eu falei petição. Hoje eu estou trocando os termos então aqui. Vamos mandar voltar, né? Então, na realidade, a gente vai... Eu também acompanho a doutora no sentido de que houve realmente
arguição, ele só não colocou esse preliminar de nulidade. Não fala lá nulidade, no não bojo, fala ele assim, não argui. sabemos o que é isso. E eu acho que... Eu considerei que não foi arguída, por isso que eu não deferi, até por economia processual, porque trata-se de um processo longo, com vários pedidos que já estão Mas todos decididos, e ele pode entrar com esse processo lá de novo pedindo e agora, eu acho que a gente é muito mais rápido, até mesmo para reclamar. tem que deixar muito claro que a nulidade é só em relação ao adicional de insalubridade, que essa nulidade não contamina os outros pontos. Ele não que foram pede decididos. nulidade. Ele não Foram pede decididos. nulidade. Eu já aconteceu uma Ele vez só pede o retorno. que eu baixei um por causa de inépcia e o juiz Se eu fosse revogou advogado toda a desse matéria. reclamante, eu até Inclusive desistia acolhendo disso uma e prescrição que não tinha Então nós sido vamos fazer acolhida da julgamento primeira de vez. fazia parte? outro processo. Sobrestando o julgamento das demais questões. Ok, exatamente. Isso dá uma confusão dentro do processo. Isso faz o processo demorar tanto, doutor. Isso faz. Doutora, mas Por pode que ter o senhor não problema entra de com outro pedido de prescrição. adicional de insalubridade lá na vara? Porque pode ficar prejudicado com a prescrição. Porque a prescrição voltou a correr. Mas o erro é coisa nosso, não é da recente. parte. O erro é da justiça. Mas vai ser pior agora, doutor. Mas é do direito dele, ele quer, doutora. Então, E eu acho que é para mudar a importante conclusão, para dar um retorno para a primeira determinar o instância. retorno. Porque eu sempre aprendi que adicional de insalubridade, a prova era tabelada. Se a parte não requeria, o juiz determinava do mesmo jeito. É claro, nós somos obrigados. Se não, eu já houve situações que eu converti o julgamento em diligência, perguntando se a parte queria desistir, se não desistir, ou aí ela dizia, não, quero continuar, eu determinava a O prova. que não é necessário nessa altura, porque nessa altura ele quer assim, ele estava até fazendo recurso. Então, Ele quer, gente. na conclusão, determina o retorno dos autos à vara de origem para que seja determinada a perícia para apuração da insalubridade, suspendendo por hora o exame dos demais itens dos recursos. Viu? Pode deixar por unanimidade. O JE está terrível. Muito obrigado. De nada. Bom dia. Bom dia, doutor. Qual é o outro que está na sustentação oral? É o número 2? Não, né? 38, o seguinte, o 13 da pauta. 13, número cabalístico. Doutora Lucilde, é o RO 10.565-20.2015, escrito para sustentação oral, doutor Rodrigo Dourado Duarte, pela recorrente reclamante Iris Dias de Souza. A recorrente reclamada é Beton Mix Concreto Limitado, recorrido 10.565-13. Doutor Rodrigo. Passo mais uma vez a palavra à desembargadora Lucilde para a leitura da conclusão do voto. Conheço dos recursos, rejeita preliminar levantada pelo reclamante no mérito, nego provimento ao seu apelo. Ao recurso da reclamada, dou parcial provimento para limitar a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade ao período de maio de 2012 a dezembro de 2013. De janeiro de 2014 até a dispensa, fica a ré condenada ao pagamento adicional de insalubridade em grau máximo a incidir sobre o salário mínimo, com reflexo em férias mais um terço, 13º, aviso prévio, horas extras, FGTS mais 40%. Excluo a condenação ao pagamento de multas normativas e de horas extras pela não concessão do intervalo do artigo 384 da CLT. E ainda mantém o valor da condenação. Já tem a palavra, doutor. Primeiramente, um bom dia, excelentíssima senhora desembargadora presidente, pessoa no qual cumprimento os mais julgadores aqui presentes. Antes de tudo, dos julgadores, insta salientar que o grande interessado na presente demanda é hora recorrente, o reclamante, que é a pessoa, isso se frisar, extremamente humilde. Pois bem, no dia da audiência de instrução e julgamento, ele foi cometido de crise nervosa e não conseguiu se fazer presente, tanto eu, que fui procurador, que estive presente na dita sentada, também não consegui contato com o mesmo. Pois bem, o MES se diligenciou junto a uma unidade de saúde, conforme acostei nos autos, para tratar dessa crise nervosa, que ficou realmente muito nervoso no dia da audiência.
O doutor juiz Acó entendeu como não válido o atestado de comparecimento juntado pelo obreiro aos autos, pelo que eu peço a devida vênia, pois, segundo resolução do CFM, conforme acostado aos autos, não é necessário indicar a CID, até mesmo para poder preservar o paciente. Outra coisa também deve ser chamada à vênia é que o atestado de comparecimento, conforme resolução do próprio CFM e do Conselho Regional de Enfermagem, também devidamente acostado aos autos, pode ser assinado por um técnico de enfermagem. Então, esse documento comprova de forma cabal que o reclamante, sim, hora recorrente, foi acometido de uma grave crise nervosa e não pôde se fazer presente na lista de audiência. Insta salientar o grande interessado. Razão pela qual requer o retorno aos autos à primeira instância para que seja realizada uma nova sentada. Se assim não entender os dois julgadores, da mesma forma deve ser reformada a sentença proferida pelo juiz Acó. Por quê? O juiz Acó entendeu como válido os cartões de pontos acostados aos autos pela empresa, razão pela qual negou o pleito quanto às horas extras. Pois bem, tendo o obreiro se feito ausente na dita sentada, deveria o juiz Acó ter apreciado os autos com documentos que ali os instruíam. Entre esses documentos estavam cartões de ponto. Quando da subpugnação, o recorrente apontou por amostragem diversos meses conflito entre os cartões de pontos olerites que demonstram uma grande quantidade de horas extras sem pagar, conforme documentos que já estão nos autos. Por exemplo, no período do dia 16 de julho de 2013 a 15 de agosto de 2013, o obreiro fez 183,48 horas extras. Contudo, no olerite, constou apenas o pagamento de 86 horas extras. Houve uma supressão de 100 horas extras só esse mês, de acordo com as provas dos autos juntadas pela própria empresa. A título de amostragem também, do dia 16 de janeiro de 2014 ao dia 15 de fevereiro de 2014, o reclamante, hora recorrente, fez 168 horas extras, documento aí juntado pela empresa. Acontece que no olerite consta o pagamento de apenas 66 horas. Novamente, uma supressão de 100 horas extras, só esse mês. Novamente, tudo devidamente tratado em sede de impugnação. Do dia 16 de agosto de 2014 ao dia 15 de setembro de 2014, ele praticou 179 horas extras. Acontece o pagamento também de 97. E isso, todos os julgadores, aconteceu em todo o pacto laboral. Percebe-se claramente que houve uma supressão aqui de pagamento de 100 horas extras, conforme o documento juntado pela própria empresa nos autos. Ora, se houve a confissão aqui por parte do recorrente, contra a matéria fática que não poderia ser provado nos autos. Se esses documentos já se encontravam nos autos, juntados inclusive pela própria empresa, deve sim a empresa ser condenada a pagar essas horas extras que ela mesma confessa que ela deve por apresentar a defesa com seus documentos. Entendeu também o doutor juiz Acó pelo não pagamento intervalo entre a jornada, entendendo que, na verdade, o trabalhador exercer a plenitude do seu trabalho externamente, a empresa não tinha controle. Nada mais absurdo e falacioso, data vênia dos julgadores. Conforme o documento de ID 3056F11, mais precisamente na página de número 10, consta um documento, folha de ponto, só de controle de almoço do obreiro, juntado pela própria empresa. Nesse documento, em nenhum dia, nenhum dia, ele gozou mais de 1 hora de almoço. Ora, esse documento sim prova que a empresa fazia o controle. E prova que em nenhum dia ele gozava. Então, mais uma vez, pelos próprios documentos que estão nos autos, deve sim a empresa ser condenada ao pagamento da supressão do intervalo entre a jornada. Está aqui. Como que não tinha controle se ela mesma juntou o cartão de ponto do intervalo entre a jornada? Nesse aqui, ela mesma juntou, não tem nenhum dia dos 30 que o obreiro gozou de 1 hora. Nenhum dia. E por fim, outros julgadores, também requer a reforma da sentença proferida pelo juiz Acó quanto à questão da possibilidade da acumulação do pedido de insalubridade e periculosidade. A justiça do trabalho é uma justiça dinâmica. Deve ser aplicada ao feito aqui a Convenção de número 55 da OIT,
com a complementação subsidiária do artigo 193 da CLT, conforme já tem entendido os tribunais pátrios a respeito do assunto. É só o que se pede para o momento. Muito obrigado, bom dia. Bom, desembargadora Lucilde. Eu mantenho meu voto, senhora presidente. O reclamante, dias depois de ter faltado a audiência de prosseguimento, levou uma declaração de comparecimento assinada por um técnico de enfermagem, que não foi aceito como comprovação de que realmente ficou obstado de comparecer. Com relação a horas extras, ele recebeu horas extras, não demonstrou que foram quitadas a menor, e uma hora diz que as horas extras se referem aos próprios documentos, outra hora diz que aqueles documentos não valem, porque as horas extras que ele pede se referem a horas que não estão registradas, e nada disso está comprovado nos autos. Com relação à insalubridade e periculosidade, está dizendo que quer acumulação, com base em dispositivo da OIT, que não se aplica dessa forma. Então, eu mantenho meu voto. A divergência? Não, eu queria fazer só uma observação. Eu fui verificar os documentos. Na audiência em que o reclamante não compareceu, não há nenhuma alegação da parte do advogado de que o autor não poderia comparecer. É possível? É possível, ele não está sabendo. Não fosse a seguinte situação: o atestado médico acusa que o reclamante teria ficado em consulta / exame, realmente não tem sido, não diz nada, quer dizer, a questão da crise nervosa, só o senhor que pode dizer, porque o documento não identifica isso, mas acusa que ele ficou naquele posto de atendimento de 8 às 12. A audiência foi realizada 12h19. Quer dizer, desde 8 horas ele estava lá. E em momento nenhum ele fez uma informação para levar a Vossa Senhoria, para o senhor, na hora da audiência, poder lançar essa questão. O que nos leva à conclusão de que nós não temos nenhuma certeza do que ele fez naquele lugar, da necessidade dele ficar lá, dessa impossibilidade de locomoção que o voto lança. Porque senão ficava sempre muito fácil. Quer ver eu não ir? Eu não estou com testemunho, quer ver eu não ir? Eu faço o seguinte: eu me meto dentro de um hospital. Não estou dizendo que seu cliente fez, estou dizendo que eu não tenho como apurar que não foi isso. Me meto no hospital, nós sabemos a demora que é o atendimento do hospital, pronto, está justificada a impossibilidade. A impossibilidade, para mim, se mostrou meramente horária, meramente física. Se ele está num lugar, ele não pode estar no outro. O problema é saber o seguinte: por que ele está naquele lugar e não está no outro? Então, por isso, doutor, porque a gente tem muita preocupação com essa questão da nulidade, eu não consigo ver justificativa para a ausência do seu cliente. E esse é o motivo pelo qual o intervalo para a refeição não pode ser alterado na forma como colocada. Existe uma pré-assinalação nos cartões de ponto, e o reclamante onerado com esse encargo probatório se põe em confesso. Então, por esses dois argumentos, eu vou realmente confirmar meu aceite com relação à integralidade do voto da doutora Lucilde. Então, assim, satisfação, a unanimidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. O 19 da pauta, o RO 10789-03.2015, 10.789. Escrito para sustentação oral, doutor Marcelo Vital de Salles Andrade, pelo recorrente reclamante Ederson Esque Aguiar, e a reclamada é CPM Praxis S.A. Ok. Bom dia, doutor. Mais uma vez, passa a palavra à desembargadora Lucilde. Conheço dos recursos e no método do parcial provimento ao recurso da reclamada para limitar o pagamento das diferenças salariais deferidas a título de equiparação salarial apenas para o período a partir de dezembro de 2011. Quanto ao recurso do reclamante, dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento das horas extras condicional de 100%, relativas ao trabalho em um domingo por mês, das 14 às 20 horas até novembro de 2011, com os mesmos reflexos deferidos na origem. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Doutor, já com a palavra. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, ilustríssima representante do Ministério Público, demais integrantes dessa egrégia 10ª turma.
Bom, o reclamante, ele busca a reforma da sentença em relação aos pedidos indeferidos, mesmo com a aplicação da pena de confissão à reclamada, que se fez representar em juízo por preposto que declarou desconhecer absolutamente todos os fatos controvertidos que foram objeto dos pedidos da exordial. Nesse sentido, o reclamante entende que a empresa, embora tenha se feito representar fisicamente, não teria contestado os pedidos. Nesse sentido, o preposto foi claro ao declarar que ignorava e que desconhecia totalmente quando o reclamante teria sido transferido de Belo Horizonte de São Paulo para Belo Horizonte, e tampouco se essa transferência seria provisória ou definitiva. Nesse sentido, o reclamante insiste aí e requer a reforma do julgado para declarar, para condenar a reclamada no adicional de transferência que está sendo postulado inicial. Também em relação à confissão por desconhecimento preposto, requer o reclamante seja deferido também o dano moral por rebaixamento de função. Não fosse pela confissão, existe prova testemunhal em relação ao rebaixamento de função, como se vê aí a folha 880 do arquivo PDF. A testemunha declarou que o reclamante foi rebaixado à função de analista. Ele era gerente, rebaixado à função de analista. Então, entende sim o reclamante que a prova foi feita do rebaixamento de função. Além do que, a reclamada não combateu na sua defesa especificamente essa questão fática, né? Com relação também ao reembolso de despesas decorrentes da viagem internacional a trabalho que o reclamante realizou, também aqui entende aplicável a pena de confissão. O preposto declarou na audiência inicial que desconhecia, ignorava se houve o ajuste de pagamento de reembolso de despesa, ou seja, o preposto já confessou, né? Aí vem a testemunha da reclamada, posteriormente, porque a audiência foi adiada eu tive testemunha por carta precatória, e aí vem uma testemunha que o reclamante argui a sua suspeição, reitera a sua suspeição em seu apelo ordinário, inclusive porque essa testemunha ocupou cargo de gerência e declarou, fez constar na audiência, que continua prestando serviço, só que agora como PJ. Ora, a gente sabe como é que funciona isso, né? Então, essa própria testemunha disse em juízo que o reclamante viajou a Paris, a sede da reclamada, para uma questão profissional, mas que ele estaria em gozo de férias. O reclamante não entende razoável o indeferimento com base na prova, nessa pseudo-prova da Tavênia, até mesmo porque existe nos autos aí, as páginas 41 e 45 do arquivo PDF, uma mensagem eletrônica do vice-presidente da recorrida, uma empresa multinacional, autorizando a utilização do celular corporativo para essa mencionada viagem internacional. Ora, na viagem de negócios, o reclamante estava atendendo o cliente, que é a Secretaria de Estado da Fazenda Estadual, e se deslocou para Paris, na sede da empresa, com o secretário, e esta testemunha, que é filho do secretário, era, né, à época, de Estado, por uma questão, obviamente, profissional, para que ela se faria presente na sede da empresa em Paris, ao fundamento de que estaria de férias, e, enfim. Mesmo que assim não fosse, a própria recorrida faz prova contrária ao que foi dito por essa testemunha, né? Essa testemunha, Leonardo Ribas. Ela juntou à página 412 do arquivo PDF um documento que acusa férias do reclamante de 20 de 12 de 2012 a 29 de 12 de 2012, sendo que
Esta viagem internacional ocorreu no período de 29/11/2012 a 7/12/2012. Como o reclamante poderia estar em gozo de férias? Se a própria empresa juntou documento dizendo que as férias dele foram gozadas posteriormente. Quer dizer, não entende razoável o reclamante no indeferimento dessa questão do reembolso de despesa. Com relação ao domingo, foi proferido o voto aí pela ilustre relatora, muito embora a frequência aí de uma vez por semana tenha sido provada aí por testemunha 2 vezes por semana. Perdão, 1 vez por mês, que a doutora reformou, quando, na verdade, a testemunha declarou que, conforme os termos da limitação da exordial, 2 vezes por mês, 2 domingos por mês. Enfim, pugna também o reclamante, para concluir, manutenção da sentença em relação à insurgência empresária por meio do apelo ofertado no tocante à equiparação salarial e à remuneração variável que foram robustamente provados, além da confissão que foi aplicada. Pois bem, a reforma parcial da ilustre relatora, no sentido de que a equiparação seria devida apenas a partir de 2011, o reclamante ousa divergir com toda a vênia, uma vez que, primeiramente, o preposto comparece à audiência inicial, declara total desconhecimento, não sabe a função que o reclamante exercia, desconhece os prepostos, alegando que nunca trabalhou com eles, em razão de ter sido esse trabalho realizado em São Paulo, e aí o reclamante, o preposto declara total desconhecimento, e depois vem a reclamada, por meio de carta precatória, ouvir um gerente, que é caso de confiança, e foi arguída aí a suspeição por ocasião da oitiva da testemunha em São Paulo, né? O gerente, que era chefe do reclamante, foi a testemunha da reclamada, mesmo sendo indeferida a contradita, que foi renovada a hora nas suas contrarrazões, e fala que não, que o reclamante não desempenhou as mesmas funções. Pois bem, aí fica muito fácil. Depois que o jogo já está jogado, vem a testemunha e fala o que quiser, porque a confissão é ficta, enfim. Ora, o preposto desconhece as funções exercidas pelo reclamante recorrente, desconhece a figura dos paradigmas, e embora tenha sido deferida essa equiparação também anterior a 2011, por conta da confissão, o reclamante requer, então, seja mantida a sentença nesse aspecto, né, para que seja feita a costumeira justiça. Muito obrigado. Bom, os temas são todos enfrentados aqui, senhor presidente. Com relação a essa viagem à França, o que a prova testemunhal diz é que o reclamante foi à França para acompanhar os pais dele num evento que teria ocorrido lá para eles. O reclamante aproveitou essa viagem, foi, e lá ele recepcionou um cliente, se encontrou com um cliente, cuja reunião ele mesmo tomou a iniciativa de marcar, e depois ele entrou pedindo, querendo que a empresa pagasse as despesas da viagem dele, em função desse encontro, dessa reunião que ele teve lá. Isso é o que foi revelado pela prova testemunhal. Não há um convencimento do primeiro grau que eu acompanho, que realmente isso tenha sido feito por ordem da empresa, que ele tenha feito essa viagem a trabalho especificamente para fazer isso que ele fez lá. Então, por isso não foi deferido esse pedido, que eu estou mantendo. Com relação ao adicional de transferência também que está sendo requerido, tem prova que o reclamante foi que quis ser transferido. A transferência aconteceu por interesse dele, e ele pede uma indenização por danos morais, porque ele diz que foi
rebaixado de função. Realmente ele ele teve uma mudança lá de função dele, mas ele ganhou equiparação salarial em função disso, porque, não obstante tivesse aquela nomenclatura na função dele, ele exerceu também outras atividades inerentes além da que ele fazia, né? Por isso ele recebeu essa equiparação salarial. O recurso é longo, o voto é longo e está tudo aqui enfrentado no meu voto, que eu mantenho. Bom, há divergência? Não. Então assim se decide a unanimidade. Muito obrigado, bom dia. Mais algum na sala da doutora Lucilde? Sim. É o 23 da pauta, é o ROPS 10939-84.2015. Escrito para sustentação oral, a doutora Lúcia Helena Salgado Luz, pela recorrida reclamada via Engenharia S.A. E o recorrente reclamante é Cirlei Aparecido Leite. Eminentes julgadores, bom dia. Bom dia. A senhora gostaria de ouvir a conclusão do voto, doutora? Desculpa. Eu estou entrando aqui no voto. Esse aqui é um ROPS. Conheço do recurso aviado pela reclamada, também das contra-razões do reclamante, registros preliminares e no mérito do provimento para excluir da condenação as diferenças do salário extra-folha em repousos semanais remunerados, 13º salário, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS mais 40%, julgando improcedente a ação, custas de R$ 600,56 pelo autor isento por ser beneficiário da justiça gratuita. A senhora é advogada da reclamada? Da reclamada, via então, engenharia. O voto vai atender a sua sustentação oral, né? A senhora pode dispensar. Obrigada. Você mais acompanha os votos, né? A senhora pode aguardar e sustentar se houver algum voto divergente. Doutora Rosemary, também não? Então, assim se decide a unanimidade. Obrigada. Doutora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 27 da pauta, ROPS 11.084-46.2016. Escrita para sustentação oral, doutora Cristiane Castro Múzio, pela recorrida reclamada Hipercarijós Limitado. O reclamante recorrente, a reclamante recorrente é Jéssica Meire de Lana. Muito bem, bom dia, doutora. Passa a palavra mais uma vez, desembargadora Lucilde. Conheço do recurso ordinário enviado pela reclamada, também das contrarrazões do reclamante. Dou-lhe provimento para condenar a reclamada. Também tem recurso do reclamante. Dou provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento do salário devido de 30 de maio de 2015 até 10 de junho de 2016 e férias mais 1/3, 13º salários do período, além do FGTS mais 40%. Para o cálculo da indenização será considerado o salário previsto nas convenções coletivas relacionadas aos autos, observada a sua vigência. Juros de correção monetária no termo da súmula 203/81 do TST. As parcelas objeto da condenação têm natureza indenizatória e arbitra a condenação, valor de 15.000 com custo de R$ 300 pela reclamada. Só tem a palavra, doutora. Sim, bom dia. Excelentíssima presidente, relatora, desembargadores, secretário, colegas. A questão é simples, clássica de estabilidade. Né? A funcionária que, depois que saiu, sabe que está grávida, 1 ano e 3 meses depois, sem avisar para a empresa, requer a indenização. A sentença foi favorável à empresa, a ilustre relatora seguiu a jurisprudência dominante e eu estou aqui para ressalvar uma prova que está nos autos que torna esse caso diferente. Eu até tomei a liberdade de imprimir para facilitar, não ter que ficar procurando. Está na página 136 do PDF. Eu poderia entregar?
Não há necessidade. Como sustentação oral, a senhora analisa o É documento. só a questão que não houve arbitrariedade na dispensa, nesse caso. Porque, conquanto ela tenha sido dispensada formalmente, na entrevista de desligamento, que ela confirmou ter sido preenchida por ela própria no depoimento pessoal, a primeira pergunta da entrevista é: você está sendo desligado da empresa por quê? Ela marcou, foi demitido. Por quê? Porque eu mesma pedi o desligamento da empresa. Era uma boa funcionária, já estava há vários anos na empresa, de mudança para Montes Claros, e pediu para ser dispensada. E agora, 1 ano e 3 meses depois, alega que estava grávida. Então, eu entendo que esse documento retira toda a arbitrariedade da dispensa, e fazendo com que deva ser mantida a decisão de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos. Eu vou divergir. A reclamante, a reclamada diz que a reclamante pediu para ser dispensada, mas ela foi dispensada, a reclamada dispensou e ela estava grávida, então tem que arcar com esse ônus da estabilidade. Esse documento foi analisado no voto da relatora. A doutora Rosemary tem uma... Eu lancei aqui a questão da gravidez, para ver se era o caso da gente formar um debate aqui, porque nós já fizemos decisões nos dois sentidos, tanto de determinar a integração, cada caso é um caso. Nos chama atenção, e isso poderia realmente mudar o rumo da história, a reclamante ter avisado a reclamada que estava grávida e a reclamada não ter feito a reintegração. Então, a reclamada não estaria sendo surpreendida com uma nova ação e tal. Mas acontece, então isso não seria bom para a reclamada. Mas acontece que a reclamada primeiro nega que tivesse recebido essa comunicação de gravidez. E mais, a reclamante em seu depoimento, ela confirma que preencheu esse tal documento que revela que ela pediu para sair. Então, eu acho que isso aí volta a mudar o rumo da história, porque, ainda que formalmente a reclamada tenha realizado a dispensa, a reclamante não prova que a reclamada teria agido de má fé em formular essa dispensa, em aceitar essa dispensa, em proceder a essa dispensa de uma empregada grávida. Se alguém pudesse saber da gravidez, seria ela. E embora, do ponto de vista legal, o conhecimento da gravidez seja algo de caráter objetivo, o fato é que, na subjetividade, a reclamante esconde essa informação. Não é justo, portanto, que lá pelas tantas, depois, inclusive, de escoado um prazo de estabilidade, ela venha com surpresa, quero usar o princípio da objetividade, da responsabilidade objetiva em relação à gravidez, e vim pedir a minha indenização substitutiva de estabilidade provisória. Me parece que há aí um abuso de direito da parte da reclamante. Se ela não avisou que estava grávida, por que a empresa tomou esse cuidado de pegar esse documento dela dizendo que pediu demissão? Posso esclarecer? Bom, eu estou vendo aqui que a reclamante disse que só descobriu que estava grávida 2 meses depois que foi dispensada. Então, depoimento 5. Pois e pior mesmo, porque então mais uma razão para ela que fez esse imbróglio, pediu uma demissão, quando ela não podia ser dispensada, fosse a reclamada e informasse. Ela disse que informou, a reclamada disse que não foi informada. Ela tinha que fazer a prova, porque ela disse que informou. A senhora está divergindo, doutora? Eu estou divergindo. Doutora Thaís, acompanha a divergência? Eu posso responder a pergunta da doutora Lucília? Já muda a conclusão. Pode responder tudo, porque não vai ser julgada hoje, porque eu preciso pensar. Está adiado por dia 14. Eu vou só responder sobre esse documento. Esse documento não foi feito especificamente para essa reclamante, chama entrevista de desligamento. Tem uma série de perguntas que é feito para todo funcionário desligado da reclamada, justamente para a reclamada melhorar seus procedimentos, relacionamentos, perguntas sobre gerência, sobre treinamento, sobre tudo. Ele não teve esse objetivo.
Tanto não teve, doutor, não pode ter tido, não, porque não a teve. reclamante disse que ela, aqui no voto, ponto, em reclamante ingressou Pois em juízo, doutora Thaís, tanto mas a depois reclamada, quando ela adota essa postura, ela assume ela assume, porque ela manda o empregado embora, que na verdade ela não está mandando, é o empregado que quer sair, ué. Puxa vida, hein? Nunca mais as empresas vão aceitar E que a gente vai... mas não é para aceitar mesmo, não. É por isso que hoje não tem mais cesta ela básica manda, pra ninguém. aceita para Não poder tem nenhum benefício. liberar Porque a FGTS gente não da deixa a empresa pessoa. fazer Eu quero nada, não tem mais refletir sobre gratificação. tudo isso antes de Isso não tomar é uma para aceitar mesmo. porque isso, uma decisão... A gente não fala aqui tanto em gera contrato um de precedente realidade. de um outro processo que tem semelhante. Ela sabia. Não é um processo isolado. Depois de sustentação oral, os doutores viram, doutora, eu estava naquela sessão e eu vi quando a senhora decidiu desse jeito. Então eu quero pensar, porque é uma questão diferenciada. A empresa agiu de boa fé quando transformou o pedido que muitas empresas fazem, porque sabe que no pedido de demissão uma série de direitos são excluídos. Então ele diz, não, você foi uma boa empregada, você está saindo daqui, nós vamos querer que você saia numa boa situação. 2 meses depois ela descobre que está grávida. E no depoimento ela ainda falou 5. Na petição inicial está 2, no depoimento ela falou 5. Quando eu entrei na justiça, eu pedi demissão da empresa. Eu pedi demissão. A empresa falou assim, doutora Rô, a senhora vai perder um monte de direito. Eu falei, não importa, eu estou saindo, que eu vou virar juiz. Ele falou assim, então a senhora está dispensada. Com o valor da rescisão que eu ganhei, eu comprei um apartamento. Quer dizer, como dizer? Aí depois, 2 meses depois, eu vou fazer autogrado. Ok, quero mais. Como dizer? O que dizer sobre o princípio da confiança? O que dizer sobre o princípio da boa-fé? O que dizer do direito potestativo da reclamação? Porque de me dispensar, depois não aguenta. O FGTS, para comprar apartamento, a Caixa libera, não precisa fazer essa confusão toda. Reclamada que Depois dispensar, chama atenção aqui que ela disse que ela pediu que ia se mudar para Montes Claros. E realmente o bebê nasceu lá. Eu nem estou dizendo que é a má-fé da reclamante. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma boa-fé da reclamada. E essa boa-fé objetiva não pode ser desprezada. A má-fé de todo mundo. Aqui é uma... eu acho que é a boa-fé de todo mundo. Mas aí a gente quer dizer que tem que pagar a conta. Errou aqui e a conta é cara, então vai pagar, ué. Não tem, a empresa não tem que ficar fazendo isso, não mandando a pessoa embora para liberar fundo de garantia. Não sei se é para liberar fundo de garantia, doutor, igual eu estou contando para a senhora. O meu dinheiro grande não foi de fundo de garantia, não. Meu dinheiro foi de estabilidades que eu tinha, aumentos salariais, gratificação e tudo. Então, assim, a postura da reclamada, de empresa, isso a princípio para isso existe demissão no... Por que ela recebeu seguro-desemprego lá durante 4 meses? Mas, o direito dela, gente, não é proibido. Quando pede direito, quando é dispensado. Quando pede demissão, não. Bom, eu já votei. Muito bem, então o processo fica adiado para depois do feriado, porque na próxima quarta-feira nós não teremos sessão, que é o 7 de setembro, com o presidente novo na parada militar. Tá, obrigada, bom dia. Bom dia. Muito bem. Next one, não pode falar em inglês não, porque língua vernácula. Próximo, por favor. Por fim, na sala da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilda Ajuda Lira de Almeida, nós temos o 41 da pauta, um processo remanescente, 11.779, escrito para sustentação oral, doutor Alex Santana de Novaes, pelo reclamante recorrente Mauro Roberto Silva. Esse é os que estavam adiados, que eu pedi vista. 41. Qual que é o número? 41 da pauta? Ah, lembrei. 41. Carreteiros de trabalho. O 41, qual que é o número? Eu pedi vista. A doutora pediu vista, doutora Rose e eu também. A doutora Lucilde já tinha proferido o voto. Ao contrário, né? Que a senhora era revisora e eu segui a sua lista. E eu lancei uma divergência. O senhor está por quem, doutor? Pelo reclamante. Pelo reclamante. Porque eu até citei uma ementa nessa divergência, porque eu acho que quando a pessoa, em razão da atividade, ela se fica muito tempo em estrada, seja como, no caso que eu citei, o rapaz era vendedor e ele tinha que fazer a rota dele, era ficar viajando. E ele realmente se envolveu num acidente e eu apliquei a teoria do risco criado
reconhecendo a responsabilidade civil do empregador. E é justamente a divergência que eu estou lançando no voto. É claro que se isso for acolhido, ele vai ter que continuar sendo adiado, porque nós teríamos que examinar as questões das indenizações, porque o recurso é do reclamante? É do reclamante que foi julgado improcedente. E teria que avaliar essas indenizações de per si. Excelência, me permite então falar apenas sobre esse ponto da teoria do risco objetivo criado? Já houve sustentação oral na sessão passada? Já. O senhor falou. O doutor Fabrício, meu sócio, esteve aqui e ele me informou que foi pedido à vista e que ele não teria falado, apesar de ter acho que ele falou e depois que ele falou, a senhora falou. Não, acho que houve sustentação oral. Apesar de constar na certidão de julgamento, excelência, consta sim, eu olhei agora. Que... Ele não falou, né? Tem certeza? Então, o senhor secretário, ele faz os registros, então o senhor tem o direito de fazer a sustentação oral. E vou me ater apenas a esse ponto, excelência, porque, além da teoria citada por sua excelência, que entendemos nós que tem que ser aplicada assim, houve culpa da empresa. E houve culpa da empresa por quê? O reclamante estava na região de Patos de Minas quando percebeu que o caminhão estava com defeito nos freios. Voltou a Uberaba, comunicou à empresa e o preposto disse que não sabe se o reclamante comunicou à empresa. A empresa mandou que ele carregasse o combustível e retornasse para a estrada. Houve um acidente. E nesse acidente teve uma outra determinação que entendemos nós que aí já é culpa objetiva mesmo da reclamada. O caminhão tem 3 eixos, ele trafegava com um eixo suspenso. Com o eixo suspenso são pelo menos 4 rodas a menos no chão, me parece, cada eixo com 2 das traseiras. 4 rodas a menos no chão é menos frenagem para o caminhão. Então, existe uma responsabilidade muito maior da empresa. Em função disso, entendemos nós que há culpa da empresa e também aplicava a teoria do risco objetivo criado. Esperamos que seja acolhida a divergência e determinado o prosseguimento do julgamento. Bom, eu passo a palavra então à doutora Lucília. Nesses casos de acidente de estrada, quando existe a culpa da empresa, aí eu entendo que a responsabilidade é subjetiva e eu defiro a indenização. Nesse caso eu entendi que, não obstante tivesse mesmo um problema no freio do caminhão e que ele tivesse trafegando com freio suspenso, né, que fala? O eixo suspenso. Era comum, quando o caminhão estava vazio, caminhar mesmo com o eixo suspenso. Essa não era uma situação específica desse caso aqui, desse reclamante. E a culpa por todo o acidente foi do outro veículo, não foi do reclamante. Não foi do reclamante, ele também não teve culpa, nem a empresa também, e a culpa foi do terceiro, tanto que tem um pedido aqui de denunciação da LIDE, da outra empresa que era do caminhão que se chocou com o reclamante. Então eu mantenho o meu voto e no caso de ficar vencida em relação ao reconhecimento do acidente, da culpa da empresa, ou do dever dela de indenizar, aí a gente vai entrar naquela história de ter que arbitrar esse valor de indenização, e eu pergunto se seria arbitrado aqui ou se a gente devolveria para a vara, né? Primeiro, eu gostaria ainda de acrescentar, quer dizer, com relação a esse fundamento, é que há uma alegação, na realidade, da empresa de fato de terceiro. O fato de terceiro seria, na realidade, a negativa da autoria do dano. E na situação de transporte, o risco criado tem sido admitido de tal maneira que existe súmula do STJ dizendo que para empresas de transporte, ou que trabalham com transporte, o fato de terceiro não exclui a responsabilidade dela. Quer dizer, se uma empresa de ônibus ela se envolve num acidente que foi causado por um terceiro, ela ainda assim responsabiliza os passageiros dela. Então, eu acho que o empregado de empresas que trabalham com esse risco nas rodovias, ele não deve ser menos tratado do que o consumidor desses serviços.
Então, por essa razão também, eu acho que nem situações como essa, mesmo havendo uma culpa de terceiro no acidente, se o empregado se expõe a risco nas estradas, em razão da natureza da prestação de serviço deles, eu acho que tem que aplicar a teoria do risco criado. Acho que nessa situação, eu acho que, não sei, vou ver o voto da doutora Rosimério para ver se prevalece o seu voto ou a minha divergência para a gente decidir se nós temos que retornar o processo à primeira instância ou analisar aqui. Doutora... O meu voto, eu tinha elaborado, mas talvez os funcionários só tenham lançado no dia, ontem, né? Às 18h08. Né? Então não é uma novidade. Estou vendo o voto agora. Eu dizia que acompanhava Vossa Excelência com relação à revisora, com toda a vênia relatora, aplicando a teoria da responsabilidade objetiva, dessa questão do risco, uma verdadeira aula que a senhora nos brinda aí com relação a esse risco, porque é evidente que todos nós corremos risco, mas correm maior ou menor risco aqueles que ficam mais tempo ou menos tempo nas estradas brasileiras, nas condições em que elas se apresentam. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu corro menos risco que o motorista carreteiro, e é esse excesso de risco que faz com que a responsabilidade do risco criado possa ser aplicada. E digo que, além da responsabilidade objetiva, há sim culpa da reclamada, como Vossa Senhoria lança, na medida que o autor alegou e comprovou que comunicar à empresa os problemas mecânicos no caminhão na véspera do acidente. Mas essa não foi a causa do acidente, doutor. E a reclamada não tomou providências para promover o conserto ou a retirada de circulação de tal veículo. Assim, ainda que se possa falar de culpa de terceiro ao adentrar na mão da direção do autor, a falta de condições técnicas do veículo que conduzia certamente influenciaram, o próprio reclamante afirma isso, eu também acredito, influenciaram na impossibilidade de frenagem ou desvio para evitar o abarroamento, porque ele estava com o eixo levantado e ele tinha problema de freio. E ele até explica, eu não pude dizer isso no BO porque eu estava preso nas ferragens, mas eu quero falar sobre isso, ou seja... vem um caminhão em cima da gente, passa na nossa mão. Evidente que pode acontecer de nada dar certo, mas há uma possibilidade de se tentar desviar. Ele disse, eu não conseguia, eu tive essa dificuldade. Quer dizer, no mínimo, há uma responsabilidade do terceiro e uma responsabilidade da reclamada que concorrem para o abarroamento que o reclamante não conseguiu evitar ou reduzir. Ele podia não ter evitado, mas podia ter sido. Aí vai ser. Nós vamos ficar no plano do sim. Vai ser o voto médio, né, doutora Thaís? E eu vou ficar vencida. Voto médio? Aí a gente vai reconhecer o acidente. Eu posso lançar os dois fundamentos, tanto da doutora Rose quanto da senhora. E eu digo que a gente tem que fixar. E aí fixa o valor da indenização. Acho que a gente pode fazer isso aqui mesmo no tribunal. Mas a senhora gostaria de ter mais prazo para fazer isso? Porque a indenização é só por dano moral ou pede indenização por danos materiais também? E danos estéticos também. Então talvez seja bom a relatora ter mais um pouquinho de... Eu posso tirar da pauta. Então, continua com o pedido de vista. Tem materiais morais e estéticos. Mas, de qualquer forma, esse pedido de vista aí, na próxima sessão, vai se seria melhor, então, retirar de pauta. Examinar isso, né? Vai se discutir isso, o valor da indenização, tal e tal. Então, fica adiado para o dia 14? Não dou conta, não. Pode. É um tema. Luciano. Eu falo o voto. Ela falou o voto dela, o voto dela. O voto da indenização. Dá tempo? Dá. Dá tempo? Dá. Se não der, a gente adia, se não der para examinar. Não, mas veja bem, nós temos feriado, nós só vamos ter pauta dia 14. É porque não é para semana que vem. Não, então acho que tem tempo hábil. Então, doutor, você me desculpe, mas é para o seu interesse o adiamento nessa casa. Muito obrigado, excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Então, esse também fica adiado. Adiado para adentrar na questão. Isso já está decidido, né? Que eu fico vencida. Já está decidido que se aplica, que reconhece a responsabilidade civil do empregador, vencida a relatora. Agora vamos examinar. Eu só não entendi isso. A objetiva, que nós duas entendemos, e a subjetiva, ou quanto a subjetiva a senhora não sustenta?
Para mim, eu não apliquei a subjetiva, não, porque a alegação da empresa foi, sobretudo, fato de terceiro. Eu, nesse caso, se não tivesse a subjetiva, eu aplicaria do mesmo jeito. Se não tivesse problema mecânico, eu aplicaria do mesmo jeito. Então, o meu fundamento é objetivo. Pois é, se eventualmente essa objetiva cair... Seria interessante você colocar os dois fundamentos, porque que ela fica, como ela fica vencida, porque ela não reconhece a culpa, então tem que dizer que, no meu caso, a segunda votante pode até transcrever o meu voto e transcrever o seu. No dela, porque ela diz assim, os meus fundamentos são esses. No entanto, fiquei vencida porque se reconheceu a responsabilidade. A segunda votante com esse fundamento, a terceira votante com esse fundamento. Já entendi. Beleza. Eu não entro na questão da culpa. Muito bem, tem mais algum dentro da sala da doutora Lucilde? Tem do engenheiro, não tem? Aquele do concurso, lembra, doutora? Do engenheiro que veio no quarto... Eu li, estou acompanhando a relatora. Eu também. Então, o do concurso prevalece o voto da relatora. Doutor Lucilde, aquele que a senhora fez sobre o quarto de reserva. Eu sei, ele está aqui? Eu acho que é de banco, de um banco, Caixa Econômica. E a senhora tinha razão, porque os outros contratados... Você está na pauta? Na pauta, foi adiado. Está na pauta? É o processo 1086. Do 40 não, a gente só quer falar porque ele foi adiado. 1086. Então, esse aqui pode... Deixa eu ver se ele está aqui. Porque deu a ideia para nós, né, doutor Thaís? É o 40 da pauta. E que não tinha preterição, mas o problema é que a contratação não é de serviço. 40 da pauta, então. Mas ele também está na sustentação. Mas já foi feita a sustentação na sessão passada? Já. Eu quis ver. Então, esse 40 aqui você pode colocar a voto da relatora. Agora vamos para a pauta de quem? Do doutor Paulo Maurício? 816. Não há sustentação oral naqueles que houve inscrição da relatoria da senhora, doutora Tem Thaís. também? Não houve. Os dois não vieram. Apareceram. Aí tem os da doutora Rose, não tem sustentação oral no dela? Não houve, não tem processo. Então nós vamos para a sustentação oral na sala do doutor Paulo Maurício. Paulo Maurício Ribeiro Pires é o 1 da pauta, o RO 10.044-55.2016. Escrito para sustentação oral, doutora Juliana de Barro Metzger, pelo recorrente e reclamante Douglas Gomes Rios. Recorrente reclamado é Banco Bradesco S.A. Metzger. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os membros da Igreja Turma, em nome da senhora presidente, doutora Thaís e Maria Marcina de Lima. Eu posso ter acesso ao voto do relator? Tudo bem, doutora. Doutor Paulo Maurício, conclusão do voto, por gentileza. Eu homologo a manifestação do reclamante de desistência do recurso ordinário, através da petição de BD 6B8B2, nos termos do 998 do novo CPC e 95, inciso 9B do regimento interno, para que estude seus efeitos legais. E não conheça o ordinário interposto pelo reclamado por intempestivo. Os demais membros acompanham o julgamento do ilustrator? Eu estou acompanhando. Quem que vota também, doutor Paulo Maurício? Sou eu não abri aqui, não tem. Qual que é o número mesmo? O número 1. O número 1. Não tem. 144. Tá, de acordo. Então, unânime, doutor. Obrigada, excelência. Relatoria do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura, essa? E eu peço à doutora Lucilde para presidir, porque eu não participo dos votos do doutor Vitor Salino. Eu não tenho também o voto deles aqui. Não, então eu vou ter que presidir. Vou ter que presidir porque a senhora não vota nos votos dele. Ok, então vamos abrir, pode. Ok. Nós temos duas inscrições apenas para assistir. A primeira é no 12 da pauta. 12 da pauta é o RO 10487-02.2016. Dr. Marcelo Vitoretti Alves. Está inscrito pelo recorrente reclamante Ramiro Vinícius da Silva Franco. 10 o quê? 10487, é o 12 da pauta. Do Vitor. Apenas para assistir, não é isso? Muito bem. Doutor Vitor, o senhor tem a palavra para a leitura da conclusão do voto. Vai sustentar, doutor Solvino? Conheço e nego, senhora presidente. Ok. Há divergência? Estou abrindo aqui. Tem algum lançamento? É o 12? O meu não abre. O 12 não tem nenhum... Deixa eu ver se consigo abrir. Não tem nenhum registro esse de eu não tenho papel. Não tem nada aqui para abrir.
Não tem registro. Não tem nada. Não, Então, deve- tem registro de anotação Vamos não lá. tem? Você já abriu aí? Nenhuma não. Então não há. Então, unânime. Continua. Ah, o meu está esquentando a turbina. Aí. Ok. E o E outro, ainda doutor para Vitor? assistir o 20 da pauta, doutora Bárbara Faria, pela recorrente Rodolatina Logística Limitada. Qual que é? O 20 é o RO 11.132-25.2015. Muito bem, com a palavra, doutor Vitor, para a leitura da conclusão do voto. Só assim, né, doutora? Conheço o recurso ordinário interposto pela terceira reclamada e, no mérito, rejeito a preliminar de legitimidade passiva, arguida, e nego o provimento ao apelo. Conheço ainda o recurso ordinário interposto pelo reclamante, exceto quanto à base de cálculo no intervalo interjornadas, por falta de interesse recursal, e, no mérito, dou o provimento parcial para reconhecer a existência das comissões pagas extra-folha, também em relação aos meses sem os correspondentes extratos bancários nos autos, em valor a ser apurado a liquidação de sentença, e, por conseguinte, acrescer a condenação ao pagamento dos reflexos decorrentes da devida integração. Deferir ainda a indenização pelo lanche convencional não fornecido, arbitrado em R$ 5,00 por dia de serviço. Conheço o recurso ordinário interposto pela primeira reclamada ainda, exceto quanto à responsabilidade subsidiária da terceira, responsabilidade solidária da segunda e ilegitimidade passiva destas empresas por falta de legitimidade da hora recorrente, para suscitar tais questões. Conheço o recurso ordinário interposto pela segunda reclamada e, no mérito, rejeito a preliminar de legitimidade passiva arguida e nego provimento ao apelo. São essas as múltiplas decisões e o valor da causa está mantido por compatibilidade. Muito bem, há divergência? Então, unânime, decisão segundo o voto do relator. Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Muito bem.